Nós experimentamos um processo de expansão forte no pós-guerra até meados dos anos 70 e agora estamos, né, recuando. O resto do mundo segue avançando. Então, isso também é mais uma informação que tem que estar clara na nossa cabeça. Vocês estão fazendo um enorme esforço para movimentar uma máquina, mas está todo mundo fazendo isso também, e alguns fazendo, certamente, com mais eficiência, porque senão os resultados não seriam esses. Eficiência coletiva da sociedade, Estado, consumidores, empresas, todos nós. Não há aí vilões de um lado e mocinhos do outro, somos todos corresponsáveis pelos nossos sucessos e fracassos. Ponto de vista da produção industrial, aquilo que o André colocou, nós também podemos observar do ponto de vista da distribuição mundial da produção industrial, né? As economias avançadas estão perdendo participação relativa. A produção industrial do mundo disparou, né? Mas em alguns países esse crescimento foi maior e, desde logo, a Ásia ali vem absorvendo a maior parte da produção. O que faz muito sentido até pelo tamanho a questão demográfica, né? Nós temos que lembrar que o peso demográfico dessa região é importante. Então, eu estou entre aqueles que percebem que há uma reemergência desta região e uma reemergência da China. Mas uma reemergência dessa região da China, né, no mundo industrial, no mundo urbano, não lá no mundo do século XV. Se nós olharmos para a participação nas exportações, é isso que nós observamos também, os principais países da Ásia crescendo, né? O G7 diminuindo, então aquele vermelhinho não tem o Japão ali dentro, e a América Latina, basicamente, aonde está nos últimos 40, 50 anos. Né? Corremos, não saímos do lugar, alguns avançaram, outros perderam participação relativa, o México apostou ali na questão das maquilas, avança um pouco, diminui um pouco, mas o quadro geral é esse, estamos onde sempre estivemos. Se nós olharmos essa primeira mensagem, mensagem 1, estamos onde sempre estivemos, Alice no País das Maravilhas. Ponto 2, o mundo aqui do desempenho no curto prazo e algumas perspectivas. A questão 1 ali é que a recuperação do mundo tem sido uma recuperação talvez mais lenta do que poderia ser, por algumas razões que nós vamos explorar, mas também tem sido uma recuperação com ritmos distintos, né? Algumas regiões estão se recuperando mais rapidamente, outras mais lentamente. Mas agora, 2012, e a perspectiva para 2013, é que mesmo aqueles países que vinham se recuperando, saíram da crise de forma mais rápida, estão desacelerando, por motivos distintos. Então, o Brasil está desacelerando, a China está desacelerando, né? E os Estados Unidos, que poderiam estar crescendo mais rápido, não estão. A Europa está numa situação bastante complicada. Nos países avançados, é um crescimento que não está gerando emprego, que é uma questão que eu gostaria de destacar, é uma questão extremamente importante do ponto de vista de oportunidades. Nós temos a geração com os melhores níveis educacionais que a humanidade conseguiu produzir na Europa, né? Por todos os aspectos. E uma geração que não tem empregos. Né? Vamos aproveitar isso e reduzir, acelerar e atrair, trazer esse pessoal para cá, né? Para acelerar o nosso diferencial, nosso handicap em termos de recursos humanos. Bom, essa é uma oportunidade. Mas também há profissionais qualificados em várias áreas do mundo buscando oportunidades. Então, isso é um elemento, uma recuperação. Em parte, isso tem a ver, que é um outro dilema que está claro nos Estados Unidos e na Europa, que é o seguinte: como é que esses países tentaram contornar a crise e sair da crise, que também é uma situação muito antiga. O problema se tornou fiscal. A crise não era uma crise do Estado, a crise foi uma crise privada, de especulação, de excesso de endividamento e especulação. Não vou ter tempo para explicar, é tudo muito, enfim, telegráfico aqui, mas é isso. Mas a crise virou uma crise fiscal na medida em que os Estados tiveram que socorrer o sistema financeiro, porque senão o pior teria acontecido. Alguma coisa lá aprendemos da crise de 29. Lá em 29 se deixou que 1/3 do sistema bancário quebrasse nos Estados Unidos, e essa brincadeira reproduziu. Mas isso também teve um custo político, porque a estratégia do Obama para socorrer o sistema financeiro não foi a estratégia melhor. O que seria a estratégia melhor? Estatizar o sistema financeiro. O Tesouro vai lá, capitaliza os bancos, demite os executivos, né? Como foi feito em outros países. Os japoneses fizeram parecidos, Suécia, Noruega fizeram alguma coisa parecida, e ao redor do mundo se faz isso. Aí vai lá, capitaliza, demite, vocês não vão ganhar esses bônus que são politicamente injustificáveis, nós reestruturamos sistemas e privatizamos na sequência. É isso que deveria ter sido feito. Bom, o Obama fez isso com a GM, pouquinho, com a IG, e quase foi crucificado. Ele não teria capital político para fazer isso. Então, a alternativa foi sanear os bancos de outra forma, tirando os ativos podres dos bancos e injetando dinheiro limpo. Inclusive, o FED fez isso. Como os Estados Unidos não tem banco estatal, nem comercial, nem banco de desenvolvimento, o FED teve que fazer uma interpretação heterodoxa
extremamente heterodoxa e criativa de uma regra criada em 1933 que vai permitir o financiamento de instituições financeiras não bancárias, aliás, não financeiras, além de instituições financeiras não bancárias que não estavam na jurisdição do FED. Então, injetou dinheiro a rodo. Bom, esse dinheiro está circulando no mundo, ele não está financiando produção, consumo e investimento nos Estados Unidos. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que os estímulos fiscais do governo Obama vão fazer o quê? Vão permitir que as empresas americanas se modernizassem sem criar emprego. Vão comprar máquinas, incentivam o setor de bens de capital, se modernizam, elas estão ficando extremamente enxutas, nós não estamos nos dando conta que os Estados Unidos estão ajustados, os salários estão extremamente comprimidos, né? E as empresas aproveitaram para se modernizar e os Estados Unidos vão voltar para o jogo de um jeito ou de outro. O problema é fiscal e político. Se eles vão conseguir fazer uma política fiscal racional que garanta estímulos de curto prazo, modernizando a infraestrutura, a questão de energia, etc., que é o que o Obama quer e os republicanos não querem, e, ao mesmo tempo, sinalizar para uma reestruturação, né, para manter a solvência de longo prazo. O Estado americano é solvente, ele não vai quebrar, né, salvo o mundo acabe. Pode acontecer daqui a alguns dias. Mas, salvo isso não aconteça, o Estado americano ele é solvente. A Europa, o problema é mais complicado. A situação fiscal era grave, na Grécia, a Itália em alguma medida, mas era um problema interno, né, entre os italianos, mas agora o problema se tornou uma crise fiscal. E o ajuste na Europa que está sendo proposto é um ajuste no sentido de conter gastos, não no sentido de aumentar receitas. Então, também isso é um pepino. É difícil ter também uma solução simples no curto prazo, mas no curto prazo o racional seria tentar estimular as economias, né, com investimentos em infraestrutura também. Sempre há algum espaço nesse sentido, mas esses espaços vão estar mais complicados. A equação política europeia eu vejo de uma forma realmente muito complicada, teria que ter tempo para elaborar. Bom, com esse crescimento um pouco menor, né, também isso gera um pouco menos de pressão sobre o preço das matérias-primas. Isso é ruim para quem exporta, é bom para quem importa. Mas os preços não vão desabar, não consigo enxergar isso no aspecto curto, né? Nós temos, por N problemas geopolíticos e também condições climáticas, como nós vimos no período recente, algum impacto negativo que possa haver sobre preços. Mas, de um modo geral, né, nós não vamos ter aquele cenário 2002, 2008, de uma expansão exponencial no preço dos recursos naturais, até porque tem muito dinheiro sobrando e há muita especulação. Né? Para quem quiser, saiu um estudo recente na que está muito interessante, eu já estava convencido disso, mas me convenceu mais ainda que a explosão de preços de recursos naturais é muito mais uma questão financeira do que uma questão da demanda está crescendo muito mais do que a oferta. Há problemas de gestão de oferta, há problemas de crescimento de demanda, mas nada que justifique o aumento exponencial dos preços dos recursos naturais. Bom, se os governos estão amarrados e não têm política fiscal, particularmente por questões políticas nas economias centrais e também por problemas fiscais, porque o problema privado hoje é um problema fiscal. Qualquer semelhança com o Brasil, ali do final dos anos 70, quando nós estatizamos a dívida externa, não é uma mera coincidência. Hoje o problema ele está nas contas públicas, né? Sobra a política monetária. E o sobrar a política monetária é guerra de bugio. Aí é quantitative easing para todos os lados. E aí é guerra cambial, e esse cenário cria um vetor de instabilidade que nós temos que estar atentos também. Então, nós temos esse desempenho assimétrico. Bom, eu botei dados demais, eu vou só mostrar alguns, né? Isso é só para tentar mostrar que... Isso aí são projeções do FMI. Eu acho que o FMI está excessivamente otimista. Tá? Aliás, o FMI, quando ele erra por excesso de otimismo. Ele nunca faz projeções. Também tem questões políticas, poderia, ao lado, comentar. Mas, quando ele faz as projeções, tem lá os modelinhos. Mas, em geral, quando eles sempre erram a mais. Eles projetam mais crescimento do que em geral. E eu acho que essas projeções são otimistas. Mas, mesmo assumindo aí esse cenário róseo do FMI, de uma certa recuperação lenta, o mundo não vai crescer tanto quanto cresceu no passado recente. As condições objetivas desapareceram, as famílias americanas vão ter que poupar, as famílias europeias vão ter que poupar, os chineses poupam, os alemães poupam. Alguém tem que gastar no mundo, tá? Se todo mundo quiser crescer exportando. E aí nós notamos o seguinte, né? A era da globalização, pegando o dado bem agregado, acho que o André mostrou bem a questão das cadeias de valor, etc. Mas, se nós olharmos o lado agregado, essa relação exportações de bens e serviços sobre o PIB só fez crescer até a crise. O que esse dado está dizendo? Que, ao longo dos anos 80 até 2008, as exportações de bens e serviços cresceram mais do que o PIB. Então, a crise foi tão grande que o PIB mundial desabou. Aliás, foi a primeira vez que o PIB caiu no pós-guerra, em tempos de paz, no mundo industrial urbano.
comércio também desabou. Está recuperando lentamente, mas a renda recupera lentamente, o PIB recupera, o comércio lentamente, e mesmo o cenário róseo do FMI até 2017, é o dado que tem aí, nós não vamos ver as exportações crescendo mais do que o PIB mundial ao longo dos próximos anos. Bom, o que vai acontecer depois? Bom, não sei o que vai acontecer na semana que vem, mas assumindo esse cenário de médio prazo até 2017, né, nós não vamos ter esse crescimento exponencial das exportações crescendo mais do que o PIB. Eu acho bastante razoável assumir isso como um cenário base. Bom, isso é só para dar uma visualizada aí no crescimento em ritmos distintos, as economias maduras, que representam a maior parte do consumo do mundo. Tá? Nós temos que ter clareza disso. Mas, se eu estou olhando onde é que se concentra o consumo de bens e serviços, eu olho para as economias maduras. Okay? O mundo do desenvolvimento vem crescendo via exportações ou via acumulação física de capital, crescimento de investimentos. Talvez, daqui a uns 10, 15, 20 anos, a China se transforme, à lá Estados Unidos, num país estritamente consumidor. Para que isso aconteça, os chineses vão ter que parar de poupar, eles vão ter que gastar mais do que eles têm de renda. Isso não aconteceu ainda. Aliás, o consumo agregado na China, até esse momento, vem caindo. O PIB cresce, o consumo cresce menos do que o conjunto da economia. A China está se ajustando, fazendo mais do mesmo, tentando investir mais e tentando exportar o excedente de produção, o que gera uma pressão competitiva sobre nós maior ainda, e que se acelerou no período recente. E, claro, eles têm clareza que esse ajuste vai ter que ser feito rumo ao mercado interno, mas eu não pego essa máquina que é a China, com 1 bilhão e 300 milhões, que concentrou o seu modelo de geração de emprego, que é o que sustenta politicamente o regime, e, de uma hora para outra, faço uma guinada à lá Estados Unidos. Ó, vamos esquecer o futuro e vamos começar a gastar mais do que nós temos hoje. Isso não aconteceu ainda. Talvez aconteça daqui a uma geração na China. Uma geração são 25 anos. Bom, eu não sei o que vai acontecer no Brasil nos próximos 25 anos, se nós nos especializarmos em soja, petróleo e minério de ferro e abandonando a indústria, e etc., etc. Porque é mais ou menos o prazo que eu imagino razoável para um ajuste estrutural de modelo de desenvolvimento na China. Vai acontecer, mas é lento. Então, eu não vou massacrar, só para dizer que quem está crescendo no mundo são os países em desenvolvimento, a participação dos países desenvolvidos está menor. Esse dado da OCDE está poluído, que até o México está na OCDE, mas, enfim, vamos e venhamos, isso está acontecendo. Bom, nós pegarmos regionalmente, nós vamos observar também uma perda relativa, não é de participação na economia mundial, ainda com projeções conservadoras de expansão do PIB, né? Estou olhando a chamada tríade, né? Ou a tríade não, estou olhando para a Europa, zona do euro, Estados Unidos, acho que o Japão deve estar ali no meio também. Esses países estão perdendo participação relativa ano após ano. Então, isso que já vinha, esse movimento que já vinha, vai se acelerando com a crise, né? Pelo menor crescimento relativo das economias maduras. Bom, não vou falar sobre isso, porque isso aí já foi, só para dizer que tem muito dinheiro no mundo. E aí, quando a gente olha para o dado de investimento direto, a gente tem que ter cuidado, porque é muito empréstimo intercompanhia, muita empresa tomando dinheiro emprestado em Nova York, em Tóquio, para fazer diferencial de juros. Então, o que chama de investimento direto na estatística, lá, na verdade, é arbitragem financeira. Então, tem que ter muito cuidado. Por total da América Latina, tem entrado mais dinheiro em portfólio nesse momento do que esse investimento direto, que é meio mascarado. Mas é verdade que, no ciclo recente, diferentemente dos anos 90, 80 e 90, o dinheiro está voltando assim, para a esfera produtiva, em alguma medida. O dinheiro está voltando para a esfera produtiva. E a única informação, talvez adicional, que eu poderia reforçar da mensagem do André é que tem novos players, novos investidores. Então, não é um investimento norte-sul, é um investimento sul-sul. Mas tem que ver o que esses caras querem também. E a China, para mim, é claro, eles querem recursos naturais. Na América Latina tem sido isso, um pouco estão entrando em setores de serviço, infraestrutura. E, para mim, o que é o puzzle, o que é o quebra-cabeça na China, é que o investimento direto deles é menor do que poderia ser. A minha hipótese é porque eles têm um temor protecionista. Se os chineses vierem com a força que efetivamente eles têm de recursos para adquirir ativos ao redor do mundo, eles temem uma reação muito forte. Eles estão entrando rápido na África, que as contenções são menores, estão entrando com cada vez maior velocidade na América Latina, mas é uma estratégia de aquisições minoritárias. Na Europa e nos Estados Unidos, eu tenho esses dados detalhados para quem quiser, enfim, eu fiz um estudo relativamente longo e detalhado sobre isso. Mas, até o momento, são investimentos minoritários, eles estão com medo de ter o controle do capital, acho eu, isso é uma hipótese, por reações protecionistas. Mas o dado é esse, o investimento é menor do que poderia ser em tese. Bom,
Agora vamos olhar um pouquinho para o Brasil, tá? Isso aí de novo. O Brasil foi um país que cresceu muito, né? Foi um país, fora o Japão, ao longo do século XX, estou pensando aí para o bloco ocidental capitalista, ou para o bloco capitalista, quando havia essa divisão no mundo, foi o país que mais cresceu depois do Japão, aí até a crise da dívida externa. Então, a história do Brasil, cheia de contradições na sua modernização, urbanização e industrialização, é uma história relativamente bem-sucedida, crescemos mais do que o mundo e a taxas bastante fortes. Desabamos nos anos 80, 90, 2000, estamos tentando recuperar o terreno perdido, mas notem que quanto mais nós avançamos, mais, né, os problemas de fundo estruturais vão ficando claros, porque acho, né, e isso eu estou colocando um acho, que é uma reflexão de uma semana para cá, ou 2 semanas para cá, que eu fui obrigado a fazer essa reflexão, e a partir dos dados, e estou preocupado com certo esgotamento do modelo de crescimento, não é nem desenvolvimento, vamos chamar de crescimento mesmo que nós tivemos no período recente, que foi baseado na expansão do crédito, foi baseado na expansão do mercado de trabalho, que é extremamente positivo, diga-se de passagem, mas está ficando claro que esse modelo está perdendo vitalidade, né? Nós conseguimos retirar uma série de empecilhos do caminho, aquela coisa da inflação sem controle, os problemas de finança pública, a questão macroeconômica está bastante ajustada, isso é um enorme valor. Mas isso também nos remete à reflexão dos problemas mais estruturais que nos entravam, eu volto isso na sequência, né? Mas, de novo, se nós olhamos a nossa participação no conjunto da obra, né? Participação do PIB brasileiro, que é o gráfico direito, eu não sei se tem o laser aqui, se eu não estou apertando certinho, mas, enfim, o gráfico direito está mostrando que nós estamos perdendo participação relativa. Quaisquer dados que nós venhamos olhar, nós vamos ver que nós estamos perdendo participação relativa. Eu não brigo com os dados. A gente tem que, a partir deles, pensar sobre isso. A mesma coisa o comércio, né? Teve esse crescimento exponencial, o gráfico da esquerda, né, que tem muito a ver com o ciclo de preços de commodities e a nossa inserção nesse segmento especificamente. Por um certo período de tempo tinha a ver com manufaturas também, que nós estávamos exportando fortemente manufaturas. Mas o gráfico que me interessa é o gráfico da direita, que é a participação relativa do Brasil nas exportações mundiais, comparando Brasil, China, Coreia e México, e lembrando que nós tínhamos o mesmo market share na média aí do começo dos anos 80. Bom, caímos um pouquinho nos anos 90, recuperamos um pouquinho, sequer recuperamos nesse momento que nós já tivemos lá na metade dos anos 80. Então, estamos crescendo para tentar recuperar terreno perdido, que é extremamente positivo. Evidentemente que é melhor fazer isso do que ficar parado e continuar caindo. Mas esse é o tamanho do desafio. Os outros cresceram mais rapidamente do que nós. Todos nós sabemos disso, mas é sempre bom mostrar, olhar esses dados, até para que vocês se animem mais, trabalhem mais. Nós, na universidade, vamos tentar fazer a nossa parte, ainda que, como todo setor público, nós somos diariamente confrontados com o fato de que somos impedidos de trabalhar, por mais vontade que nós tenhamos. Isso faz parte dos nossos problemas. Tiramos a inflação, tiramos o resto, e o Estado está amarrado. Tá? O Estado investe, o governo central, com toda a boa vontade, 1% do PIB, deveríamos estar, o governo central, não estou falando estatais, tá? 1% do PIB, deveríamos estar tentando investir 4%, 5%, e não vamos conseguir, porque, enfim, a legislação não permite. Nós somos obrigados a não investir, e o resto dos países estão fazendo isso, né? Modernizando a infraestrutura. A do século XX eles resolveram, nós não resolvemos a do século XX, temos que voltar. Eles estão fazendo a estrutura do século XXI. Né? Nós abandonamos o povo, não educamos, não demos saúde, não fizemos... Bom, agora tem o problema da segurança, que é gravíssimo, não vou nem entrar nisso, pessoas vão bater em mim, mas eu acho que é gravíssimo. Como é que nós vamos atrair os nossos talentos de fora, os nossos jovens? O exemplo que eu tenho dado lá fora, né? Criamos esse programa maravilhoso para mandar estudantes brasileiros lá para as melhores universidades do mundo. Maravilha. Eles vão voltar para fazer o quê aqui? Abrir empresas no Brasil é uma dificuldade. Trabalhar em pesquisa em universidade e fazer interface... E também vou dizer de novo, vamos falar universidade a sério, tá? Universidade a sério, com todo o respeito, já trabalhei em vários, mas vamos pensar, né, as próprias universidades públicas que estão impedidas de trabalhar não conseguem fazer ser fonte de disseminação de conhecimento, de tecnologias, como em outros países, porque estamos amarrados. Não dá. Temos potencial para fazer, não conseguimos fazer, mas eu me preocupo, porque eu viajo, vejo jovens estudando. E como é que nós atraímos esses jovens para cá, novamente? Um esforço do contribuinte brasileiro para financiá-los lá fora, para fazer o que depois? Vão trabalhar onde? Vão vir para a universidade para pesquisa? Vão constituir empresas? Talvez sim, tomara que sim, mas nós temos que criar condições para que isso ocorra. Né? Coletivamente, a sociedade, nós vamos ter que enfrentar uma agenda legislativa que é importante. Fizemos isso com a inflação. Tá? Estávamos morrendo com a inflação, fizemos. Agora tem uma outra agenda que vai demorar um certo tempo. Mas, voltando para os dados, o gráfico da esquerda eu chamo a atenção da boca de jacaré ali. Né? O que é a boca de jacaré? A boca de jacaré é o seguinte, o saldo comercial está maravilhoso.
Se alguém me dissesse, lá nos anos 90, que o Brasil ia produzir superávites comerciais de mais de 40 bilhões de dólares ao ano e que nós estaríamos tristes com superávites de 20 bilhões de dólares, o sujeito é maluco, interna. Acompanhando a conjuntura à época, eu acho que o sujeito mais otimista, salvo Delfim Neto, que é otimista, Antônio Barros de Castro, mas acho que o Luciano Coutinho dizia o seguinte naquela época: se o Brasil produzir superávites comerciais de 10 bilhões de dólares ao longo de muitos anos, quem sabe nós vamos resolver equacionar os enormes passivos ali externos que nós já tínhamos acumulados do passado e aprofundamos pela estratégia de estabilização. Não estou condenando a estratégia de estabilização, mas qualquer estratégia de política econômica produz aí externalidades e efeitos os mais diversos. Pois nós estamos produzindo estes superávites, ok? O problema é que são superávites, de novo, na exportação de petróleo, minério de ferro e soja. Né? A balança comercial de manufaturas está cada vez mais negativa. Né? E, em parte, está negativa em função desse ciclo de crescimento. Se vocês forem olhar, não sei se o Marcos Leles, hoje à tarde, vai mostrar os indicadores para vocês. Né? Trabalhamos sobre isso, trabalho em conjunto com o Marcos há anos. E aí também me convenci que o que aconteceu foi o seguinte: a demanda interna avançou rapidamente. A indústria, que se modernizou de forma extremamente eficiente e competente ao longo dos últimos anos, mas se modernizou naquilo, e isso é racional, né, no que se convencionou chamar de uma modernização defensiva. Então, os processos de gestão foram modernizados, a capacidade das empresas de gerarem retornos positivos para os acionistas, maravilha, né, qualidade, etc. Tudo nota 10, mas não houve uma expansão de capacidade produtiva suficiente, e isso também se explica pela nossa instabilidade macroeconômica, capaz de garantir expansão da produção quando a demanda veio. Quando a demanda veio com força, não tinha produção suficiente em vários setores. E aí as importações aumentam fortemente, e como as margens de lucro no Brasil são maiores do que ao redor do mundo, lá fora o jogo é muito mais complicado, ganha-se mais vendendo no mercado interno aquecido. Então, o coeficiente de exportação diminui em quase todos os setores, vale mais a pena vender aqui dentro do que vender lá fora. E, como a nossa economia tem um coeficiente de importação, ou uma elasticidade de importações muito elevada, em geral, para cada ponto percentual de elevação da produção industrial ou do PIB, as importações crescem em 3 pontos percentuais. Né? Então, quando o PIB acelerou de 2002 a 2008, as importações vieram rapidamente de manufaturas. Né? E a produção de manufaturas se direcionou mais fortemente para o mercado interno. Estou falando dos dados agregados, eu não estou olhando setorialmente, isso, em geral, aconteceu em quase todos os setores, também não estou olhando ao nível da empresa, mas esse é o quadro geral. Junta isso, junta um ambiente externo de crise e de maior pressão competitiva, porque todo mundo quer jogar a crise para fora, né? Eu tenho que criar empregos, eu tenho que aumentar meu crescimento, eu tenho que exportar, então, dele subsidiar a exportação, os chineses, dele, os Estados Unidos, né? Eu adoro, eu sempre repito, a frase do secretário de Tesouro americano em 73, quando o Nixon abandona a paridade do dólar ao ouro e todo mundo começa a ficar nervoso, o secretário dos Estados Unidos disse com a clareza cristalina, né, quando vinham reclamar do dólar, mas o dólar não pode flutuar, vai instabilizar a economia mundial. Ele disse o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, a moeda é nossa, o problema é de vocês. Então, as coisas têm se repetido assim até hoje. Né? Os Estados Unidos vão fazer política monetária para resolver seus problemas. Bom, a moeda é deles, nós acumulamos riqueza em dólares, o problema é do mundo. Nós temos que nos ajustar. Bueno, em 1980, nós éramos a 8ª maior economia do mundo, 8º maior parque produtivo industrial. De cada 2 dólares produzidos fora do mundo desenvolvido, no mundo em desenvolvimento, 1 dólar era produzido no Brasil. Hoje, perdemos participação relativa, posição da Coreia, 28ª, China, 12º em 80, e é por aí que nós vamos. Até o México passou o Brasil ao longo desse período. Se nós olharmos o Brasil frente ao Brasil, a participação da indústria no valor adicionado só vem caindo. Né? Só vem caindo. Bom, tem vários aspectos aí metodológicos, estatísticos, não vou entrar nesse labirinto, mas isso é um fato. Isso é um fato. A ideia é: a indústria cresce, mas cresce menos do que o PIB. Ok? E esse crescer menos do que o PIB é parte da nossa história de ausência de estratégia de desenvolvimento ao longo do período, por N razões, a instabilidade macroeconômica. Então, eu tenho que proteger a empresa, proteger o acionista, e vale a pena investir, eu não sei se a economia vai crescer, não vai crescer, etc, etc, etc. Então, isso é da lógica privada, é do jogo. Se eu fosse empresário, eu faria a mesma coisa. Mas o resultado agregado dessa história toda é que a indústria perde participação relativa.
E aí, de novo, nossa participação no PIB mundial, nas exportações mundiais e no valor adicionado da indústria, que é o verdinho, né, é queda. Então, isso mais ou menos é o quadro dos desafios que nós temos pela frente. Né? Eu, de novo, estou no nível agregado da nação e pensando a nação, o seu Estado, o Estado nacional, a sociedade, os consumidores, etc., etc., e as empresas. Quando a gente fala em investimento, a coisa começa, que é o gráfico bem da direita, nós investimos tanto quanto ou mais do que a Ásia, até os anos 70. Estamos investindo menos. Né? Se nós pensarmos em produtividade do trabalho, que é mais ou menos aquele dado de, se eu pego o valor adicionado da indústria per capita, todo mundo nos passou ou está nos passando. Se eu pego a produtividade do trabalho mais agregada ainda, estamos estagnados. Se eu pego qualquer medida de eficiência geral da economia, os economistas fazem essas contas, eu não acredito muito em alguns dos indicadores, mas vá lá, é o que nós temos. De eficiência da economia, produtividade total dos fatores, que é a capacidade de organização, o que quer que seja, também a coisa não vai. Estou dizendo que a agenda ela é ampla. Aí, uma outra observação que é importante, nós temos que nos dar conta também disso. O capitalismo, quando se constitui, ele se constitui a partir da Europa Ocidental, a indústria nasce ali, avança a partir dali, os sistemas financeiros, as instituições, as formas de organização das empresas, todo o arcabouço jurídico, não é, de leis antitrust, leis de regulação. Tudo isso que nós vivemos no cotidiano é uma invenção ocidental, uma invenção europeia, com algumas, foi aprimorado de alguma forma pelos americanos, e nasce sob a liderança britânica. Esse é o mundo onde nós nos inserimos como fornecedores de recursos naturais. Esse mundo entra em crise quando a Inglaterra entra em crise, os Estados Unidos eram uma grande economia e não tinham a disposição para assumir o papel de liderança e estabilizar a ordem internacional. Nós estávamos no entreguerras. Aí não tinha saída, salvo a industrialização, e por lá tentamos com os nossos erros e acertos. O mundo agora é complexo, mas é um mundo onde a potência que vem ascendendo, que é a China, não estou falando que a China vai ser a líder, o país líder do mundo, mas estou dizendo que já é a segunda maior economia do mundo, já é o segundo maior player no comércio mundial, já é o segundo maior credor líquido do mundo, o segundo maior detentor líquido de ativos no mundo, e segue avançando num ritmo forte. Né? E o mundo asiático, de um modo geral, avança num mundo forte, e nós estamos muito mais ligados hoje. Por vários estudos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou um estudo recente que diz a mesma mensagem que isso aí por uma outra metodologia. Cada ponto percentual de queda ou avanço do PIB hoje na China tem um impacto sobre a América Latina que é maior do que um ponto percentual de variação do PIB americano ou europeu. A mesma coisa para o investimento. Então, para o bem ou para o mal, a China vai e um pouco nos puxa. Isso tem a ver com comércio, tem a ver com exportação, especialização em recursos naturais. Mas nós estamos grudando nesse país e nessa região, e o Brasil está um pouco se especializando, de novo, como produtor e exportador de recursos naturais. A pergunta que nós temos que fazer, que não é minha, não é original, é uma pergunta antiga, milenar, os debates vão voltando, o Delfim Neto vem enfatizando, nós vamos gerar impostos, empregos e renda suficiente com esta especialização para um país de mais de 200 milhões de habitantes, pensando aí, nós vamos estabilizar mais ou menos 250 milhões de habitantes na metade do século? É essa a pergunta. Né? Aí o Rio Grande do Sul, como é que nós nos inserimos, passa um pouco, me parece que passa um pouco por isso. E aí, de novo, né, tenho discutido isso em vários fóruns, inclusive com os chineses, eu volto para a ideia de que os chineses asiáticos sabem o que querem, né, de nós não sabemos o que nós queremos de nós e nem deles. Então, isso cria um jogo um pouco assimétrico também nas relações. E, quando eu digo nós, é todo mundo. Eu vou para Brasília, em seminário, e fico apavorado cada vez que eu volto. Né? Minha vontade é me exilar em algum lugar, porque eu vejo muito fogo, muita fumaça, pouca luz e muita confusão. Agora, quando eu vejo os chineses conversando, quando eu vejo outros, eu vejo linha. Posso até não concordar da linha, mas tem linha, tem direção e todo mundo sabe para onde é que está indo. Isso é um desafio, de novo, coletivo. Não é um desafio... Bom, aqui tem uma econometria, um ha-ha-ha que eu não quero botar, mas a gente está testando esse troço por todos os lados, tá? Com todas as metodologias, de todos os jeitos, e eu não consigo encontrar nenhum sinal que me deixe muito feliz. Mas essa equaçãozinha era simples. Ele olha o seguinte, ele está olhando para as exportações do Brasil para os nossos parceiros, por um período aí de 30, 40 anos, para 40, 50 parceiros comerciais. Então, assim, exportação do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Argentina, do Brasil, papapá. E tentamos verificar qual é o impacto das exportações chinesas para esses mesmos países. Então, eu quero entender as exportações brasileiras para esse país
Uma das variáveis que estão explicando é a exportação chinesa, porque tem um efeito China. A China pode estar nos deslocando desses mercados. Nós testamos isso para a China e para a Ásia como um todo. E controlamos para algumas outras variáveis. Isso é um modelo que se chama gravitacional, que parte de uma brincadeira que é mais ou menos assim. Começou sem teoria, mas a ideia é que o comércio vai ser tão mais intenso quanto maior forem as economias e quanto mais próximas elas forem. Quanto mais distantes forem as economias, menor a probabilidade de ter comércio. Aí se controla por algumas outras variáveis. Eu não vou poupar vocês. Mas tem outras formas de explicar comércio. Essa é uma delas. Mas o resultado desse estudo é mais ou menos o seguinte. As exportações chinesas... cada um ponto percentual das exportações chinesas está associado a 0,2, um coeficiente que pode ir de 0,2 a 0,4 das exportações brasileiras. Então, a China não está tirando o mercado no sentido estrito, não é de que crescem as exportações chinesas para a Argentina e caem as exportações brasileiras. Então, as exportações brasileiras para a Argentina estão crescendo, mas as chinesas crescem mais rapidamente, nós perdemos mercado relativamente. Aí, se nós formos olhar o nosso market share em vários mercados, ele vai diminuindo. Não é, de novo, que nós não tenhamos capacidade de expandir as nossas exportações totais ou industriais, mas é que os outros pode ser a China, outros pode ser o conjunto das economias asiáticas, joga Japão, Coreia, todo mundo ali dentro, eles crescem mais rapidamente. Então, o bolo cresce, nós pegamos uma fatia do bolo, os outros pegam uma fatia do bolo maior, nossa fatia vai perdendo espaço. Essa é a mensagem básica. E se vocês jogarem, e nós fizemos várias simulações, isso aqui não é projeção, tá? Eu não acredito em projeções de economistas, vou ser bastante sincero. Tenho dúvidas atrozes, ainda que nós sejamos obrigados a fazer isso cotidianamente, né? Mas eu coloco graus de confiança acerca das projeções. Isso não é projeção, isso é simulação. Nós fizemos simulações a partir de algumas hipóteses. Se o comércio crescer X%, se o mundo não acabar em 21 de dezembro, e se os nossos parâmetros estiverem relativamente bem calibrados, nós estamos perdendo aí mercado, vamos continuar nessa trilha de perda relativa de mercados ao longo dos próximos anos, tá? Em função desse efeito China. Perdendo para a China e perdendo para a Ásia, relativamente. De modo que eu fico feliz de estar na universidade e de não ser um formulador de políticas econômicas. Bom, vamos lá às considerações finais. Não sei se eu fico feliz. Eu acho que é um desafio importante. É coletivo, tá? Não quero tirar minha responsabilidade aqui. Estou lá no número 52 da Faculdade de Ciências Econômicas para eu e os colegas para ajudar no que for necessário. Bom, pensar Brasil de novo em termos de considerações finais, algumas ideias aqui, assim, em termos de condicionantes, oportunidades, ameaças, esse tipo de abordagem. Quais são os condicionantes? Tá? Nós somos aquele paciente que entrou em coma, está voltando, a musculatura não está em dia. O Tarso Nunes está sabendo disso, eu também me operei agora recentemente, então o corpo demora para recuperar. Tá? O corpo está recuperando, mas nós temos que ter em conta que foi aí um período de baixo crescimento e crise fiscal que condicionou o comportamento de todos os agentes. Os consumidores brasileiros seguem aceitando inflação mais alta do que deveriam aceitar, as empresas, em geral, seguem funcionando a partir de uma lógica de uma economia instável, isso é racional para consumidores e empresas, mas essa não é a objetiva brasileira, e aí, para poder mexer nisso, não é simples. Eu dou o exemplo do sistema bancário, não há razão no mundo para que as taxas de juros não caiam lá na ponta. Não há razão macroeconômica objetiva para que isso não aconteça. Né? Teve que vir a Dilma para fazer uma política objetiva. Né? E isso tem sido feito porque tem um Banco do Brasil para liderar, e quando o Brasil não quer, porque o cara vai reclamar que eu tenho ações que estão cotadas em bolsa, eu tenho que... vem, tudo bem, traz a Caixa aqui, porque a Caixa é capital fechado, é do Estado, e a Caixa vai. Aí o Banco do Brasil é obrigado a ir porque a Caixa vai, e os Bradesco, Unibanco são obrigados a ir porque a Caixa vai. Tenta-se fazer isso em outro setor, no setor da energia, e as resistências são brutais. A indústria quer que o preço da energia caia. Bom, o secretário da Fazenda, não sei se ainda tem aqui, o representante não quer que o preço da energia caia. Os secretários da Fazenda vão para Brasília para reclamar, vão lá pelo Congresso para dizer que não tem que cair o preço da energia. As empresas de energia, evidentemente, não querem que isso caia. Evidentemente. Né? O modelo que foi organizado de privatizações e concessões foi no momento de instabilidade macroeconômica e criou condições absolutamente assimétricas entre a sociedade brasileira e as empresas. Nós temos que corrigir isso para aumentar a competitividade do país. Ok? Então, isso é um entre exemplos, para não falar, né, do bode enterrado na legislação brasileira que não permite o Estado investir e ser eficiente. Então, o Estado não é eficiente, não é porque nós não sejamos eficientes, é porque nós somos impedidos de ser eficientes. Né? E ninguém faz conta ali. Vamos poupar R$10 para comprar isso aqui, e ninguém se dá conta que o efeito
né, de benefícios ou de custo para a sociedade, de paralisar uma obra, etc. Eu estou poupando R$1 milhão do erário público para... Bom, mas o efeito de baixo crescimento para o conjunto da sociedade, da paralisação dessa obra e de não arrecadação de impostos pode ser maior do que aquela eventual poupança de recursos públicos, etc., etc., etc. Então, essa é uma agenda que, se nós não enfrentarmos, o país não avança. Ok? Nós temos que aumentar o investimento público de 1% para 4% do PIB, e isso não vai ser... As condições macroeconômicas estão melhores para fazer isso, as institucionais estão paralisadas, assim como as empresas não podem continuar atuando num inferno burocrático, administrativo, tributário, ok? Que é difícil de mexer. Mas isso, quer dizer, todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas o difícil é mexer. Bom, então nós temos isso. Nós temos algumas restrições que não são absolutas, são relativas, né, para fazer política industrial. Está todo mundo fazendo política industrial, de novo, adoidado. Tá? Tem vários jeitos de fazer política industrial. Se eu disser que é segurança nacional, se eu disser que é meio ambiente, se eu disser que é desequilíbrio regional, eu quase que posso fazer qualquer coisa, que é o que todo mundo faz. Então, faz lá uma política automotiva, diz que é meio ambiente, bota qualquer coisa de meio ambiente, pode pelas regras do OMC. Diz que a política de proteção da indústria infante não pode pelas regras do OMC. Então, há alguns espaços. E o pós-crise, na verdade, a institucionalidade ela foi pensada para pré-crise, né? Não pós-crise, não, para o ambiente de crise. Então, as próprias regras de Basileia, etc., amarraram os países avançados quando a crise vem, né? Porque os bancos estão descapitalizados. As regras que vão limitando a possibilidade de poder fazer política ativa, agora estão amarrando eles também. Então, essas coisas estão um pouco em ebulição. Bom, eu não vou falar das deficiências de infraestrutura institucionais e de recursos humanos, etc. Todo mundo sabe, mas, enfim, todo mundo tem que seguir falando. O que eu digo para os, em geral, quando eu sou provocado sobre isso, é que isso não se mexe em menos de uma geração. Tá? Isso tem que ter clareza disso. Mas eu lembro também o que eu ouvi em sala de aula, fazendo mestrado, eu não entendia nada da vida com 20 e poucos anos de idade. Agora, não sei se eu entendo, mas talvez eu entenda o que o meu professor falou. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, ele nos botava para ler Gilberto Freire, para entender o Brasil. Ele vinha daquela experiência fracassada do plano cruzado. Né? Então, teve aquela experiência em Brasília, não deu certo, todas as expectativas, volta para a universidade. Bom, vocês têm que estudar e entender o Brasil, vamos ler do Oliveira Viana, o Gilberto Freire, tem que entender o mundo, vamos ler do Freud, a Foucault, a Nietzsche, vamos tentar entender onde é que nós estamos. E lá fomos nós. Aí, num certo momento, ele disse o seguinte: no Brasil, o problema é que os tempos são conservadores, os tempos conservadores são muito lentos. Então, no Brasil, mexer qualquer coisa, não pode mexer nisso, porque aí vai reduzir a arrecadação de semestre, não pode mexer. Não pode mexer, não pode mexer. Bom, isso são os tempos conservadores. De novo, nós entendemos a lógica. Se eu sou secretário da Fazenda, eu corro para Brasília, vou falar com o Sarney, com o Marco Maia, para dizer que não pode deixar o preço da energia cair. Ok? Eu estou preocupado com o pagamento da folha no final do mês, com as políticas públicas que têm que ser feitas, com os fornecedores, etc., etc. Mas isso é uma inequação, mais ou menos a inequação da época da estabilização econômica. Né? Ninguém queria abrir mão da estratégia de aumentar preços em função da inflação passada, porque eu estou repondo meus custos. Mas todo mundo só se enxerga na cadeia como alguém que está repassando custos para frente. A culpa da inflação não é minha, que eu estou aumentando os meus preços, a culpa é do sujeito ali atrás na cadeia que está aumentando o preço. Então, esse é o problema da inércia inflacionária. Como é que eu rompo a inércia? Bom, aí teve esse congelamento, não deu certo, até que nós conseguimos resolver depois de 15 anos de erros e acertos. Nós estamos na iminência do mesmo processo. Ou nós mexemos nessas questões estruturais, bom, ou nós ficamos parados. Aí o mundo passa por cima, aí vocês podem fazer a estratégia que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, que o mundo vai passar por cima. Então, se eu tivesse que dar um único recado, corram para Brasília, pressionem os deputados, porque essa agenda do Brasil real, das mudanças institucionais, é a agenda. Se nós começarmos a mexer agora, talvez daqui a 25 anos dê resultados. Isso vale para quase tudo, da educação, a infraestrutura, as questões institucionais. E isso não é uma questão pública, é privada. Se o setor privado não se ombrear nessa causa e forçar, porque também eu sempre discuto o Estado brasileiro, uma espécie de gambiarra. Eu tenho um problema, puxo uma gambiarra. E os problemas podem ser pessoais. Eu tenho que resolver o problema do fulano, aí cria uma lei para resolver o problema do fulano. O problema pode ser de uma empresa setorial, aí cria uma gambiarra. Aí nós estamos nessa gambiarra, aquela coisa. E a demanda por energia cresceu. Óbvio que vai cair luz toda hora, porque está tudo cheio de gambiarra por todos os lados. Então, bom, a inflação acabou, nós temos solvência, nós temos capacidade do Estado voltar a atuar, nós temos que mexer nas gambiarras. Isso não é simples, é extremamente complexo e vai demorar um tempão. Mas tem que fazer. Porque se nós não começarmos a fazer, nós vamos estar discutindo isso daqui a 25 anos de novo. Por que nós não fizemos? Por que os outros fizeram? Os outros estão fazendo, tá? Todos os outros, os coreanos, está todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo com muita velocidade. Bom, quais são as vantagens? Tá? Bom, o que nós herdamos
dessas décadas. Nós temos uma estrutura produtiva, então estamos falando de industrialização, mas nós temos as empresas, nós temos uma estrutura diversificada, tudo bem, nós não temos empresas automotivas, nós não temos empresas high-tech eletroeletrônicas, com a densidade competitivas internacionalmente, mas nós temos um parque produtivo diversificado, que se modernizou, cuja gestão é mais competente hoje que no passado, que se profissionalizou. Isto é um enorme ativo. Tá? É um enorme ativo. Nós temos que valorizar isso e potencializar o crescimento desse ativo. Nós temos na rede pública uma ampla rede de instituições que sobreviveram, novas que foram criadas e que preservam a capacidade de fazer políticas públicas. Tem que botar esse troço a funcionar coordenadamente e potencializar isso. E também tem que limpar aquilo que é desnecessário do meio do caminho. Tem muitas coisas que, no meio do caminho, são desnecessárias. Bom, não é mais palavrão falar em política industrial, política de desenvolvimento, era um palavrão. O difícil é implementar isso com eficiência. Tá? Isso não é simples, isso envolve coordenação, isso envolve uma série de elementos. Na coordenação dentro do aparelho de Estado, né? É aí que eu fico nervoso cada vez que eu vou para Brasília, que o Itamaraty fala uma coisa, o Ministério fala outra, ninguém fala nada com nada, no mesmo sentido, até onde eu criticamente consiga compreender, não é o que eu observo externamente. Tá? Então, nós vamos ter que resolver isso, mas nós temos instituições, mas eu estou falando de um Itamaraty que é extremamente competente, eu estou falando de um aparelho estatal ao nível federal, que também foi potencializado ao longo dos últimos anos em carreiras mais sólidas, melhor remunerados, atraindo gente com elevada qualificação. Então, nós temos esse ativo. Esse é um ativo importante. E nós temos uma quadra histórica que nós descobrimos uma outra coisa também. No passado, falar em distribuição de renda e crescimento do mercado interno é palavrão. Hoje nós descobrimos, isso se incorporou, inclusive, politicamente, que é uma vantagem que nós temos, particularmente neste mundo em que está todo mundo tentando correr para a exportação, mas nós temos 200 milhões de habitantes. Nós temos um enorme mercado interno, que não está plenamente explorado, porque a renda ainda é extremamente concentrada. Então, eu aplaudo a política de aumento de salário mínimo, aplaudo as políticas de distribuição de renda, nós temos que continuar isso, nós temos que garantir crédito para o povo, etc, 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 etc. A taxa de juros mais razoável. Nós temos que aumentar a produtividade. Então, o mercado interno é um ativo extremamente importante. Quer dizer que existe uma dicotomia, que nós temos que abandonar a exportação e o mercado interno? Não. Eu fico feliz, porque eu me lembro que, na oportunidade em que eu estive aqui, trabalhando junto com o diretor Carlos Roa no BRDE, falar em estratégia de exportação dentro da estrutura de governo, na época, era quase uma coisa, era um palavrão. Hoje, vocês vão discutir como aprimorar uma estratégia de internacionalização, como... Bom, eu que estou lá, longe desse dia a dia, acho brutal de um progresso. Então, não quero aqui cair no erro de dizer, não, gente, exportar não. Exportar é absolutamente vital para ganhar escala, para ter produtividade, para ter eficiência, é vital. Né? É vital para a economia brasileira, para gerar divisas. Temos que seguir, tudo que vocês fizerem será bem feito. Mas nós temos um enorme mercado interno que é um ativo. A questão é saber se o mercado interno vai ser para as empresas brasileiras, gerando empregos, impostos, etc., ou se vai ser o mercado interno para os outros que também querem crescer dessa forma. Outros podem ser... Se vocês forem olhar as estatísticas, já vou encerrar, tá? Começa a falar muito. Se vocês forem olhar as estatísticas, os Estados Unidos inverteram a pauta de comércio deles, eles tinham um déficit com quase toda a América Latina, hoje tem superávit. E o país com que eles mais estão tendo superávit no momento é o Brasil. Né? Com mais estão tendo superávit ao Brasil. Buenas. Então, a situação brasileira é de um valor enorme. Tá? Nós temos uma situação de uma redinamização do mercado interno. Nós estamos criando emprego. Tá? Nós olhamos as taxas de desemprego no mundo, mesmo no mundo de desenvolvimento, elas estão crescendo. Comparaste com a África do Sul. A taxa de desemprego na África do Sul eu não quero. Tá? Eu não quero. Mas também é um emprego que nós temos que ir lá pensar em que medida ele consegue gerar eficiência. Eu tenho um dilema sobre isso. Ele não está contribuindo para o aumento da eficiência coletiva da sociedade, mas ele está empoderando aquele indivíduo e dando condições de dignidade, cidadania e acesso ao mercado de trabalho. Então, acesso à sociedade, etc., etc., e ao mercado de consumo via emprego. Então, isso é um grande valor, nós estamos criando emprego, mas nós temos que criar também condições para aumentar a produtividade. Então, nós temos riscos tremendos deste mundo que está cada vez mais concorrência acirrando, particularmente da Ásia, não somente, mas da Ásia. Estamos sendo empurrados pela inércia, né, eu enfatizo isso, pela falta de ação concreta da sociedade brasileira em todos os seus níveis e organizadamente, aí cada um vai ter que abrir um pouco mão do curto prazo de ganhos, em nome de alguma coisa melhor no futuro, mas, na medida em que nós estamos inertes, nós estamos sendo empurrados para essa especialização regressiva. Okay? Não adianta correr para Brasília para pedir um benefício, uma proteção aqui a colar,
que nós vamos ser atropelados. A proteção aqui acolá vai resolver o curto prazo, mas não resolve estruturalmente o problema. Então, como é que calibra o protecionismo necessário? E aonde dá o protecionismo